Bom isso aqui. Maravilha. Meus amados, nós temos aqui um grupo de pessoas que nos visitam pela primeira vez. Vou falar os nomes aqui e você identifique se a gente costuma apresentar só a primeira vez, para que as próximas vezes você se sinta em casa. Amém? Está conosco Cássio, é isso mesmo? Cássio, Deus abençoe. Amanda, cadê a Amanda? Amanda. Também Paulo e família. Marta, dona Marta. Tia da Vanessa, é isso? Isso. Prima da Vanessa. Eduardo, cadê o Eduardo? Ô Eduardo, Deus abençoe. Cristiane, onde está a Cristiane? Lilian. Cadê a Lilian? Está com o bebezinho aí, o Lincoln, é isso? Muito bom. A irmã Júlia, cadê a Júlia? Mais uma Júlia. A Júlia, querida Júlia. Júlia não é a primeira vez, é só aqui nessa casa que é a primeira vez, ela já está legal, né? Josiane é a mãe da Júlia. Também Everton, cadê o Everton? Está ali o Everton, Deus abençoe, amigo. E Nilson, cadê o Nilson? Está ali, o Nilson. Conseguiu arrastar ele da cama hoje, né? Glória a Deus, é um amigo já de algum tempo. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessas pessoas. Deus abençoe e continue orando, irmãos, pelas pessoas que estão viajando. Tem alguns irmãos viajando. Eu gostaria que vocês ficassem atentos às pessoas que não têm vindo. Eu e o Carlos sempre fazemos isso. Hoje eu estava ali atrás e já enumerei a lista de umas 15, 20 pessoas que não vieram, entre adultos e crianças. Então, vamos estar atentos a essas pessoas, amém? Eu sei que domingo é um dia legal para as pessoas saírem, principalmente domingo pela manhã, mas eu gostaria que, na medida do possível, vocês reservassem o domingo pela manhã inteiramente para o Senhor, amém? E será maravilhoso isso, vai abençoar a semana de vocês, em o nome de Jesus. Amados, eu gostaria de ler um versículo que está lá em Êxodo 25, ainda não vou pregar. O Ministério de Louvor vai fazer mais um breve louvor, rapidinho, enquanto nós vamos coloca aí, filha, a rede da igreja. Rede Wi-Fi da igreja. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 25. É um texto que eu gosto de usar para a gente falar das nossas contribuições ao Senhor. Amém? Hoje nós temos que correr porque temos 2 eventos aqui que vai demandar um pouquinho de tempo. Então nós temos o encerramento da série hoje, a pregação, e depois nós teremos a nossa Santa Ceia. Amém? Nós queremos ser bastante céleres. O Ministério de Louvor já está pronto, né? Muito bem. Capítulo 25 do livro diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Todo mundo, pastor? Não. Quem? De todo homem, está escrito aí na sua Bíblia, cujo coração se mover voluntariamente. Essa palavra está aí na sua Bíblia. Voluntariamente. Todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, deste cujo coração se moveu, deste tomareis a minha oferta alçada. Eu gosto dessa expressão, minha oferta alçada. E esta é a oferta que tomareis dele: o ouro, a prata e o cobre. Diga comigo: ouro, prata e cobre. A Bíblia não tem nada por acaso. Não existe nada por acaso na Bíblia. Até a ordem das coisas que estão escritas, ela tem uma razão de ser. Por exemplo, o texto de Salomão, quando Salomão pede sabedoria a Deus, eu já vi um bocado de pregadores dizendo que Salomão pediu sabedoria para entrar e sair. Não, ele pediu sabedoria para sair e para entrar. Então, a prioridade da sabedoria de Salomão era sair e depois entrar, porque para entrar todo mundo entra bem, difícil é sair bem. Então ele queria prioritariamente sabedoria de Deus para sair diante do povo. Então, o texto sagrado diz que a oferta que tomareis dele é o ouro, a prata e o cobre.
Ou seja, Deus está falando de prioridades espirituais. Claro que hoje nós não temos como oferta nem ouro, nem prata e nem bronze. Hoje são valores, são alimentos, são tipos diferentes de oferta que ofertamos ao Senhor. Mas eu gostaria de que você ficasse atento a isso. Para Deus o importante é que você dê o melhor, o principal para você. O teu melhor pode não ser o meu melhor. O meu melhor não pode ser o seu melhor. Cada um tem o seu melhor para o Senhor. Pastor, o que é que determina qual é o meu melhor? O Espírito Santo. Eu quero neste momento orar a Deus, pedir para que Deus mova o seu coração voluntariamente. Amém? Agora, no momento em que Deus mover o seu coração voluntariamente para um tipo de oferta, faça essa oferta. Por quê, pastor? Porque Deus disse: de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta ao Senhor. Quando Deus mover o seu coração para alguma coisa para o Senhor, essa coisa já não é mais sua. Amém? Então você se move para o Senhor e você dá aquilo que já não é mais seu, é do Senhor. Por que Deus em Malaquias 3:10 chama os homens de ladrão? Algumas igrejas gostam de usar aquele texto. Porque me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas. Por que Deus os chamava de ladrão? Porque eles recuavam e não ofertavam? Não. Que Deus movia o seu coração para fazer, eles não faziam. E já era de Deus, porque Deus movia o seu coração para fazer. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Amém. Curva a sua cabeça. Pai de amor, aqui está a sua igreja e os seus filhos. Aqui estamos na igreja do Senhor. Tu sabes das necessidades da tua obra, tu sabes de tudo. Não são os recursos dos teus filhos que pagam esta casa, este prédio, as contas dessa casa. Não, é o Senhor que faz isso. O Senhor apenas, então, somente toca no coração dos seus filhos. Eu quero te pedir agora um toque especial na vida dessa mulher, na vida desse homem. Aquilo que o teu Espírito colocar no seu coração, que eles tenham a disponibilidade, que eles possam ter a voluntariedade, a gratidão de ofertar a Ti nesta manhã. Eu abençoo a vida de cada ofertante, de cada dizimista. Senhor, que ninguém faça nenhum tipo de oferta, nem mesmo 10 centavos, se for forçado, se não for crendo. Mas se Tu ministraste algo no coração deles, que eles façam tudo que o Senhor tem ministrado. Eu profetizo a Tua bênção, a bênção da prosperidade do Senhor, sobre a vida de cada um aqui nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém? Antes do Pix da igreja, pode ir lá. Normalmente os irmãos ofertam aqui com Pix. Então tem a rede da igreja que não pega celular, é muito difícil. Tem a rede da igreja, você pode conectar, inclusive, uma ótima oportunidade para você conectar e baixar uma Bíblia. Quem não tem Bíblia, amém? Aproveite a internet da igreja, baixe uma Bíblia no seu celular e depois faça a sua oferta. A oferta é o Pix da nossa igreja. É esse número de celular. Faça isso, vai aparecer aí, BAP, Igreja Bethel Apostólica. Faça isso em nome de Jesus. Aqueles, pastor, eu trouxe dinheiro, está aí os diáconos da igreja. Você pode pedir um envelope. Faça a sua oferta em nome de Jesus, amém? Sentado mesmo, do jeito que vocês estão, foque aí na oferta. Ministério do Louvor, cante. Se a oferta sair boa, culpa do Ministério do Louvor. Se sair ruim, também. Deus abençoe a todos.
Pastor Denilson, olha por mim aqui, querido. Salve a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Oramos ao Senhor para agradecer e pedir a Ele que abra os nossos corações para aceitar a palavra dele essa manhã. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que esta manhã o Senhor venha abrir as nossas mentes e os nossos corações para aceitar a Tua palavra que vai ser dita através do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer a Tua obra através do Teu vaso e encha o Senhor com a Tua unção, e encha o Senhor com a Tua graça e abençoe, Senhor, as Suas ovelhas através do Seu pastor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. 1 Samuel, de pé ainda, daqui a pouco você já vai sentar e já está 40 minutos assentado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, diz assim a palavra. Encontraram, diga amém. Amém. Acende as luzes, Carlos. Isso. Houve um homem em Ramataim Zofim, da montanha de Efraim,
cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o seu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado junto a uma cadeira, numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, ao Senhor os darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda tua petição no que lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça aos seus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém. Obrigado, podeis aceitar. Amados e queridos, hoje nessa encerramento da nossa série sobre identidade espiritual, eu gostaria de falar a vocês sobre desde quando o Senhor Deus nos escolhe, desde que tempo o Senhor nos escolhe. A primeira coisa que eu gostaria que vocês tivessem em mente é: ninguém nasceu aleatoriamente. Você não é um acidente da natureza. Sei lá, teu pai se relacionou com a sua mãe e você apareceu aí na parada. Não. Ninguém nasceu acidentalmente. Todo mundo que nasceu para um propósito. Nasceu para um propósito. Os propósitos são diferentes uns dos outros, mas certo é que a grande e esmagadora maioria das pessoas que passam por essa vida passam sem conhecer o seu propósito. Pastor, isso é possível? Sim, claro que isso é possível. Claro que isso é possível. O nosso pai Adão, quando ele foi feito, ele recebeu o espírito de vida, o fôlego de vida, e esse espírito saiu da boca de Deus. Então todos nós que somos descendentes de Adão também temos em nós esse fôlego de vida, que um dia vai se acabar,
e a gente vai morrer. Ok? Enquanto temos esse fôlego de vida, nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Há uma centelha divina dentro de nós. O Espírito de Deus nos mantém vivos. Está claro? Diga amém. Acontece que ao longo da vida esse homem deverá reconectar-se com o seu Criador. Esse homem nada mais é do que o design, mas esse design precisa conectar-se com o designer. Esse modelo, esse desenho precisa se conectar com quem o desenhou. E aí que está o grande problema. As pessoas passam pela vida e não se conectam com o Deus que o desenhou. Quem está entendendo, diga amém. E nessa falta de conexão com Deus que te desenhou, as pessoas acabam vivendo a sua vida como qualquer coisa, entregando-se ao pecado, às paixões, a tudo, vai levando a vida. A vida não lhe faz sentido. E um dos maiores problemas da humanidade é isso, essa falta, a falta desse sentido. Alguns chamam isso de um espaço vazio na alma. E quando esse espaço vazio que tem na alma de todo mundo, que espaço vazio é esse? É o espaço dessa conexão com Deus. Você nasceu com esse espaço. Quando Adão foi criado, Adão foi construído, ele foi feito para ouvir Deus, para se relacionar com Deus. Então veja, a não conexão com Deus, o não relacionamento com Deus cria um vazio, cria um vácuo. Aí o sujeito vai na psicologia ou busca a psicologia e fala: olha, eu estou com um vazio existencial, eu não consigo me encontrar. E o homem está numa inteira busca. Às vezes as pessoas têm esposa, têm família, tem tudo, mas me falta algo. E de fato lhe falta algo. E normalmente as pessoas que não sabem trazer essa resposta para si, eles acabam buscando alguma coisa para preencher esse espaço, ainda que temporariamente. Ainda que temporariamente. Aí muitos recorrem à bebida, ao álcool, às drogas, que por algum momento ali, alguns minutos, vai lhe preencher, ou pelo menos vai maquiar aquele vazio que está dentro dele. Mas o homem foi feito para ouvir Deus. Você foi feito para ouvir Deus. Você foi feito para se relacionar com Ele. Amém? O mundo lá não entende, as pessoas lá fora não entendem, como é que nós expressamos a verdadeira felicidade em Deus. Um dos frutos do Espírito é a alegria, ou gozo em algumas traduções, que significa literalmente rir de contentamento. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Amém? Amém. E a alegria é superior à felicidade. A maioria das pessoas estão buscando felicidade. O problema da felicidade é que a felicidade ela precisa de uma série de circunstâncias para que ela aconteça. E nem assim ela acontece. Porque tem um monte, olha as circunstâncias que você precisa ter para ter felicidade. Você precisa ter uma boa esposa, a esposa ter um bom marido, ter bons filhos, que são respeitáveis, que são ótimos na escola, que são saudáveis, que são focados. Sabe, você tem que ter um bom emprego, você precisa ter uma reserva tranquila, financeira, para qualquer eventualidade, você precisa fazer viagens bacanas, você precisa, ou seja, é uma série, você ter parentes que você goste, e que os parentes gostem de você. Daí você já dá para perceber que não é uma equação muito fácil de acontecer, entende isso? E tem muita gente que mesmo tendo tudo isso, ainda são pessoas vazias de si mesmo. Esse dia eu tive um encontro com uma pessoa assim, absolutamente vazio, com uma família extraordinária, maravilhosa, com filhos focados e falam 2 idiomas e todo mundo legal, e ele com problemas sérios. E assim que entrei na sua casa, Deus me ministrou no meu coração o que era, e quando eu falei para ele, falei: Deus me mostra isso, isso e isso, ele começou a chorar,
Michel, eu não sei o que acontece comigo, eu não preciso de nada disso, mas faço isso. O caso dele era uma infidelidade conjugal. Ou seja, para ter felicidade é quase impossível. É quase impossível. A raiz etimológica da palavra prosperidade não é acúmulo de dinheiro. A raiz etimológica da palavra prosperidade é paz. É paz. É ter paz. Porque tem um monte de gente que tem recursos, tem todas essas coisas que o cercam, mas ele não tem paz. Jesus, quando chegou e disse: olha pessoal, eu vim aqui para estabelecer o meu reino. E aí quando ele está indo embora, ele disse: pessoal, vou deixar um negócio para vocês. O que é? Ele disse: eu deixo-vos a paz. Eu deixo-vos a paz. Aí ele deixa claro que a paz dele não era a paz que traz a felicidade circunstanciada. Ele disse: eu deixo-vos a paz, mas a minha paz eu vos dou. E aí ele diz: e eu não dou a minha paz do jeito que o mundo dá a paz dele. Porque o mundo, para dar a paz, precisa cercar o sujeito de todas essas boas circunstâncias para que ele viva em paz. Ele disse: não, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos a dou do jeito que o mundo a dá. Vocês simplesmente terão a paz. Aí os discípulos não entenderam muito bem. No dia seguinte, Jesus explicou: não, pessoal, o negócio lá da paz, vou explicar para vocês. É uma paz, tá, me explica, a gente quer saber. Ele disse: é uma paz que excede todo o entendimento. O entendimento está aqui, a paz vem aqui. Ou seja, camarada, eu tenho conta para pagar, eu tenho dificuldades para resolver, mas eu não entendo, eu estou em paz. Os problemas do meu relacionamento, eles existem, os meus filhos não são tão brilhantes assim, mas simplesmente eu estou em paz. Essa é a paz que o Senhor veio trazer para você. Aplauda o nome do Senhor, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele te dá uma paz diferente da paz que eu. Amém? Pastor, de quanto tempo? Desde quando eu fui escolhido? Então você não nasceu aleatoriamente. Você nasceu para um propósito. Como é que eu encontro esse propósito? Em algum momento da vida você terá que reconectar-se com o seu designer, para que você entenda o bom funcionamento do design. Você compra um carro zero? Não, no caso, nunca comprei. Mas esse dia eu comprei um carro semi-novo. E ainda vinha com manual. Falei: nossa, eu sempre compro carros acima de 8 anos, nem manual existe mais. Esse aqui veio manual, que legal. Abri o manual. E o manual explica o funcionamento de todo o carro. Sabe, desde como se liga o rádio, como conecta o Bluetooth, como, sei lá, tudo. Que tipo de óleo, qual é a pressão legal para os pneus. O manual diz tudo. Mas veja, como é que eu entenderia o bom funcionamento de um carro se eu não estivesse lendo o manual? Digamos que você compra um carro novo, aí você entra assim, você está acostumado com aquele Fiat Uno, aí você compra um Corolla. É uma diferença enorme. Enfim, e aí como é que você vai ter acesso a todos os recursos do carro se você não lê o manual? Vou contar um caso real. A gente comprou o carro e a gente não sabia como que ligava todas as coisas e tal. E menino sempre sabe mais do que a gente, né? Aí depois de alguns meses andando com o carro e ouvindo só rádio, aí minha filha entrou no carro. Aí foi lá no rádio, tocou para lá, para cá, apertou o botão, conectou no celular, estava ouvindo a música. Que música é essa? Que rádio? Não, pai, é Bluetooth. Falei: what? Que é isso? Eu nem sabia que tinha isso no meu carro. E aí a partir de então eu comecei a usar aquele recurso, porque agora eu sabia que ele tinha. Como é que você poderá? Você foi feito para ouvir Deus. Pastor, tem coisas que eu não consigo. Claro que você não consegue, você nunca pegou no manual. Você nunca falou com o designer. Ah, pastor, mas tem coisas que parece que eu nasci para isso. Você não nasceu para isso. Você não nasceu aleatoriamente. Você não é um acidente de percurso. Pastor, mas eu não funciono como gente honesta, como pessoa, como marido fiel. Como é que você sabe
você jamais saberá como funciona se você não falou com o designer, aquele que te projetou antes que você nascesse. Quem está entendendo? Diga amém. Deus nos deu tudo antes que nós nascêssemos. Bacana que o Jeremias nasceu numa família de sacerdote. O que ele pensou? É elementar, meu pai é sacerdote, meu avô foi sacerdote, bisavô foi sacerdote, eu vou ser sacerdote. E ele estava se preparando para ser sacerdote. Aí Deus aparece para ele, fala para ele: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu não te dei por sacerdote, as nações eu te dei por profeta. Como assim? Eu não nasci numa família de sacerdote. A lei de Moisés não diz que quem nasceu numa família de sacerdote será inevitavelmente um sacerdote. Deus disse: não, mas no seu caso você vai ser profeta. Aí ele diz: mas eu não sei falar porque eu sou uma criança. Ele só conhecia as suas limitações. Deus disse: você não abriu o manual. Você pode falar assim, quer que eu diga uma coisa? Tudo quanto eu te mandar, tu dirás, e aonde quer que eu te enviar, tu irás sim. E Jeremias foi um dos maiores profetas anterior ao exílio babilônico, cheio de Deus, o profeta chorão, o homem que convencia as multidões. Por que ele fez isso? Porque ele consultou o designer, ele consultou o manual. Está claro para você? Você não é um acidente de percurso, você nasceu para um propósito. Número 2, você nasceu para atender a uma demanda de Deus. Você nasceu para atender uma demanda de Deus. Então quando você vive a vida aleatoriamente, sem entender o teu propósito, a demanda de Deus está perdida, porque você não se posiciona. Ah, pastor, se Deus não me usar, Ele usa outro. Igual você? Não, que Ele só fez um. Com esse jeito, com esse DNA, com essa capacidade, para esse tipo de obra, desculpe, ninguém consegue fazer. É só você. Quem entendeu, diga amém. Amém. Prometo que vou pegar mais leve hoje, gente. Faltou um bocadinho de domingo passado. Desviei metade dos crentes, pastor. Vou pegar mais leve hoje. Muito bem. Então aqui vamos a uma historinha bacana dessas duas mulheres. Nessa época o homem podia casar com duas mulheres. Não era uma coisa boa, como logo se vê aqui. Uma se chamava Penina, outra se chamava Ana. Eu vou ler algumas minúcias para você. Houve um homem, Ramataim de Zofim, nas montanhas de Efraim. Diga comigo, Efraim. A linhagem desse homem, a linhagem onde esse homem morava era a linhagem de Efraim. Para os costumes de uma tribo, se você na quinta geração tivesse naquela outra tribo, por exemplo, você se ingressou da tribo de Judá, ingressou-se na tribo de Benjamim, está passando temporadas ali, 5 gerações, você já não é mais daquela tribo, você agora é da tribo que você está. As pessoas mudavam de tribo por causa da sua participação sanguínea. Você envolveu-se com outra família. Quinta geração depois você já não é mais aqui, sai de lá. E o texto deixa claro que ele é filho de Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tobu, filho de Zuf. 5 gerações. Sabe qual a chance desse homem efraimita de ser sacerdote em Israel? 0. Os sacerdotes eram obrigatoriamente da tribo de Levi e eram obrigatoriamente da casa de Arão. Não era só fazer parte da tribo de Levi, tinha que fazer parte de uma família da tribo de Levi que era chamada casa de Arão. Só então podia ser sacerdote. Esse homem tinha 2 mulheres. O nome da primeira era Ana. Eu gosto dessa expressão. O nome da primeira era Ana. E aí o texto diz: e da outra, Penina. Então Ana era a primeira. E Penina? Penina era a outra. Quem está entendendo, diga amém. Foi feita uma pesquisa com 5.000 corajosos homens. E aí o repórter, quando falou dessa pesquisa, ele disse que o entrevistador precisou entrevistar 50.000 homens para que aparecessem 5.000 corajosos. E desses 5.000 homens corajosos que admitiram ter algum tipo de caso extraconjugal, seja esporádico ou seja contínuo, caso contínuo, 5.000 homens,
apenas 1% admitiram a possibilidade de trocar a esposa pela outra. Então a outra, no caso, na relação conjugal, sempre será a outra. Acabou de passar o dia dos namorados aí, e aí a gente fica vendo redes sociais, e aí eu vi um bocado de coisas assim, né? Todo casalzinho, fotinha de rostinho colado com a esposa, Márcia e Andréia, coraçõezinhos e tal, Lídia e Hilton, são os mais exibidos, que me lembrei aqui agora, das fotinhas. Muito bem. E aí, em outros perfis, algumas mocinhas solteiras e de caráter, sei lá, meio bastante duvidoso, pelo menos pelo que postou, dizendo: com um print eu acabo com essa felicidade. Se eu falar, acabou o amor. A outra era a Penina da parada. A Penina está falando: se eu dar um print aqui, já era. É comportamento, olha para cá, é comportamento típico da outra. A outra não é a primeira. Quem está entendendo, diga amém. O senhor vai chegar, pastor? Nem sei, tenho uma ideia, tomara que eu chegue. Amém? Tenho uma ideia vaga de onde quero chegar, mas vamos lá. Então tinha a Penina, tinha a Ana e tinha a outra. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Penina tinha filhos, no caso desse relacionamento, não era uma amante de Eucana, era a esposa dele, não era nenhuma concubina, era a esposa dele, ele tinha 2 esposas, a brincadeira da outra aqui não se aplica a essa família, eram 2 esposas, só que a que ele mais amava, a número 1 da relação, o quarto que ele mais dormia, a pessoa que ele mais abençoava era Ana. Mas Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Então é fácil, muito fácil, entender o coração de Penina. Penina estava dando àquele homem o que era mais nobre naquela época, que era um filho. Mesmo assim, ela não conseguia ser a primeira. Normalmente o espírito de Penina paira sobre aqueles que acham que têm direito, mas estão tirando o seu direito. Quem está entendendo, diga amém. Corações amargurados nascem de pessoas que fazem as coisas esperando reconhecimento, e quando não são reconhecidas, agem como pessoas rancorosas, fechadas. Isso explica, não justifica, mas explica a situação de Penina. Ana não tinha filhos, mas o marido a amava extraordinariamente. Penina não podia fazer com que Eucana a amasse do mesmo jeito que ele amava a Ana. Penina não conseguia fazer esse milagre. Ela dava filhos na tentativa de trazer o marido para cá, mas ela não conseguia. E aí crescia a amargura no coração dela. E uma mulher amargurada, meu Deus, muito amargurada. E aí ela começou a descontar a sua ira e a sua amargura, querido amigo, na competidora. Para ela era competidora, a Ana. Elas poderiam ter algum tipo de parceria. Como Penina tinha filhos, se houvesse uma amizade, quem sabe Ana ajudaria a trocar uma fralda, sabe? Ajudaria a dar um banho numa criança. E ela tinha muitos filhos, ela disse que ela tinha filhos e filhas. Mas quem vive com o coração amargurado não consegue ter amizade com as pessoas. E o problema não é nem das pessoas, o problema é dela. Ela tem amargura no seu coração. Ela está mal, e todo mundo que está mal não é feliz sendo cercado por pessoas que estão bem. Pessoas que estão em má fase, estão vivendo uma situação difícil, não suportam pessoas que estão bem. É difícil você suportar uma pessoa que está vivendo até num ânimo diferente do seu naquele dia, naquele momento. O dia que minha mulher faz faxina, por exemplo,
ela levantou e ela se arruma, e ela põe a pior camiseta, e ela pior bermuda, e ela tá lá fazendo as coisas. O humor, o temperamento dela tá ali de fazer as coisas. O meu, tô zen, sentado no sofá assistindo o jogo, ou vendo o programa esportivo, que o meu time vai jogar mais tarde. Ela para, olha assim, ufa, depois volta de novo e eu fico sacando assim. Na terceira vez ela, não vai fazer nada. Tá, o que você quer que eu faça? Eu estou bem. Aí ela fala logo a coisa pior, lava o banheiro. Quando eu estou animado, eu falo, tá bom, eu vou lá e lavo o banheiro. Se eu voltar e sentar, mesma coisa. As pessoas têm dificuldade de, até com um humor diferente do outro. A pessoa não quer, a pessoa chega cedo e vê alguém bem, ele quer ficar, que todo mundo fique cedo como ele. Eu não tenho culpa dos seus problemas. Agora imagine a irmã Penina super chateada, porque o marido chegou em casa e ao invés de ir lá dar um abraço em Ana, um beijo, um outro abraço gostoso em Penina, ele vai lá e abraça gostoso, Ana dá um beijo, como é que foi seu dia, meu amor? Aí olha para Penina, e aí? Quem aguenta uma situação dessa, pastor Marcos? É difícil? Está sendo advogado de Penina, pastor? Não, eu estou tentando explicar as razões do humor daquela mulher. O humor terrível daquela mulher. Só que aquela mulher, com aquele tipo de humor, ela começou a nutrir no seu coração o ódio. Tome cuidado para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. A amargura, um dia mal, um dia nada legal, tudo bem. Não dá para aquele dia emendar no outro dia, que emende no outro dia, que emende na semana. Não dá para ter. Por isso que a Bíblia diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Você está com problema? Resolve essa parada no mesmo dia. Não, amanhã a gente resolve. E amanhã a raiva aumenta e vai ficando. Resolve isso hoje, nesse momento. Bom, vamos correr para dar tempo de chegar ao Samuel na história. Sucedeu no dia que Eucana sacrificado, ele dava porções de sacrifícios a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, a Ana, ele dava porções excelentes. A Bíblia não fala que tipo de porções é essa. Mas imagina que o marido levava as duas esposas na BBB e falava para Penina, você e seus filhos podem gastar R$1.500. Virava para a Ana e falava, você pode gastar R$2.000. Era só a Ana. Ele ia comprar muito mais coisas. Ele dava porções excelentes para aquela esposa que ele mais amava. E a sua competidora reagia como? Irritando a outra. Então vou começar a irritar. Isso é natural. As pessoas sempre se lembrarão das coisas que mais te machucam para te irritar. Se você tem problema com queda de cabelo, e você não está ainda muito, a vida não te mostrou ainda que você está beirando 50 e que você tem problema porque tem um buraco aqui em cima, uma coroinha de padre aqui em cima. Na hora que a mulher me irrita, quando ela está irritada comigo, ela fala, esse buraco da sua cabeça está ficando cada dia maior. E eu estou lá tentando pegar os últimos fiozinhos, André, para colocar assim em cima do... Quando as pessoas estão irritadas uma com a outra, as pessoas costumam usar as coisas que mais chateia, que mais machuca, para ferir as outras, né? Mulher irrita. Aí o marido fala, comendo pão desse jeito vai ser difícil emagrecer, né? Pronto. Falou de propósito, sim ou não? Fala de propósito. Raça ruim. A sua competidora excessivamente a irritava. Como ela irritava? Não sei. Sei lá, acho que chegava assim na sala, muito filho, né? 7 filhos. Por mim eu teria 2, mas Eucana gosta. E outra, esse mês não desceu para mim. Demônio.
Quem vive uma vida assim, irmãos, quer saber de tudo, menos de Deus, menos do Senhor, menos das coisas de Deus. Sou competidor excessivamente irritável para engravecer, portanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Isso aqui é legal. A Bíblia não diz que a irritação era uma coisa do ano inteiro. A Bíblia deixa claro, eu não estou dizendo que a Penina era uma santa no ano inteiro. Eu só estou dizendo que a irritabilidade, a luta que Ana passava, se dava em episódios das quais eles iam para o templo do Senhor, para adoração. E assim fazia de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava. Eu quero parar aqui. Irritação, os momentos que antecedem a casa do Senhor. Vocês precisam vigiar isso, irmãos. Todos nós. Todos nós. Eu falei aqui esses dias, contei a experiência do Carlos sobre o demônio do sábado à noite que o Carlos expulsou. Lembram disso? E parece que muita gente ainda não se atenta para essas coisas. Você está vindo para a casa de Deus. Os momentos que antecedem a vinda da casa de Deus, os preparativos que antecedem a vinda da casa de Deus, estão cada vez mais revoltosos. Está cada vez mais difícil. Você precisa entender espiritualmente que há uma ação do inimigo que te impede de entrar nesses atos, porque aqui você vai louvar o nome do Senhor, você vai adorá-lo na beleza da sua santidade, a glória de Deus será manifestada sobre você, Deus vai te alimentar com a sua palavra e você vai sair daqui abençoado. Uma bênção que vai repercutir positivamente durante toda a sua semana. Você não pode perder isso de vista. Quem está entendendo? Diga amém. Se você começar a ser irritado, persuadido, instigado, machucado, nos momentos que antecedem a estar na casa de Deus, sempre lembre, é o espírito de Penina. Sai em nome de Jesus, espírito de Penina. E é tremendo, porque ele fazia isso de ano em ano. Então Eucana, seu marido, lhe disse: olha o estado emocional de Ana. Marido chega a ponto de dizer: Ana, por que choras? Ele sabia. Por que choras? Eu vejo aqui nas palavras de Eucana as palavras de Deus para a gente. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Se você fizer uma análise da sua vida, você tem mais coisas a agradecer a Deus do que a criticar. O problema é que você está olhando do ponto de vista da crítica e da falta. Esses dias eu vi uma foto. Era um meme. Então tinha lá um sujeito com um bolo e estava faltando daquele bolo uma fatia do bolo. E aí aquele sujeito chateado, dizendo assim: está faltando uma fatia do meu bolo. Aí do outro lado o mesmo sujeito com o mesmo bolo, faltando a mesma fatia, dizendo: que bom, ainda tem o bolo quase inteiro. Entende isso? Você está olhando do ponto de vista da falta. Você está olhando do ponto de vista do que sua esposa não é, do que o seu marido não é, do que a sua empresa que você trabalha não é, do que os seus negócios não são. Você está olhando do ponto de vista da falta e nunca do ponto de vista da gratidão. Nessa manhã o Senhor está dizendo que você precisa olhar as coisas mais do ponto de vista da gratidão. Boa parte da tua irritação parte de um coração que olha sempre a falta e nunca a abundância de Deus. Você está aqui. Você está saudável. Amém. Ontem, mais ou menos nessa hora, eu estava na casa de uma pessoa desesperada, uma amiga queridíssima, desesperada, dizendo: pastor, olhe por mim, porque o câncer voltou. A pessoa está destruída emocionalmente, machucada, ferida. E eu doente em casa, mas quando ela me ligou não tinha como. Tomei um banho, corri para lá, quase que eu pedi: olhe por mim você primeiro, antes de orar por você. De tão mal que eu estava fisicamente. Mas fui lá orar por aquela pessoa. Você está aqui, você não tem diagnóstico de nada. A bênção de Deus está sobre você. Você pode aplaudir o nome do Senhor, que é bom. A sua banda está tudo meu coração. Seu bolo está quase completo.
Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Primeira pergunta. Segundo, por que não comes? Porque a angústia afeta o nosso corpo. E o nosso corpo somatizado começa a reagir como alguém que está doente. Tem gente que está sofrendo dores, tem dores terríveis. As costas estão travadas, problemas sérios. E não é nada físico, ele não pegou nem peso esquisito, ele não teve nenhum acidente doméstico. A angústia emagrece as pessoas. A angústia deixa você cheio de dores. Você começa a dormir menos horas. A tua noite começa a ter períodos entrecortados no teu sono. Isso não leva você para o segundo e terceiro estágio do sono, que vai de fato te fazer descansar. E aí você acorda depois de uma noite de sono, mas acorda angustiado, acorda entristecido, machucado, tem um dia péssimo por causa disso. Não foi nenhum acidente, é angústia. Por que choras? Por que não comes? Porque está mal o seu coração. Não te sou eu melhor do que 10 filhos, é a palavra de Deus. A respeito de você não ter aquilo que te falta, eu tenho te enchido a tua vida de outras coisas extraordinárias. Dá para secar as suas lágrimas, dá para melhorar o seu humor. Essas palavras de Eucana levantaram aquela mulher. Eu imagino que Ana nem ia para Siló naquele dia, era uma viagem longa, ela nem ia, mas depois daquelas palavras, ela resolveu ir. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam lá em Siló, ela falou: antes de ir embora, eu vou na casa do Senhor. Ela viu o sacerdote sentado junto ao pilar, e ela começou a orar ao Senhor. Foi para um lugar e começou a orar. O sacerdote ficou de olho naquela mulher, aquela mulher estava angustiadíssima. O sacerdote começou a olhar para ela, achou que ela estava bêbada, porque a aparência de quem está muito angustiado e de quem está bêbado está ali. Aquela mulher estava muito mal. E aí o sacerdote olha para ela e diz: ô mulher, é casa de Deus, não pode estar bêbada aqui. Vai curar do seu vinho, depois você volta a orar. Ela disse: eu vou. Ô meu Senhor, a tua serva não está bêbada. Cadê? Ana, porém, respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Primeiro passo que você deve dar em direção a sair do buraco onde você está é admitir que você está. Normalmente as pessoas se colocam a culpa no outro. Você está atribulado de espírito, aí alguém vai dizer para você: você está atribulado. Mas você também estaria tendo um filho como o meu, tendo um marido que faz isso e aquilo. Então as pessoas, eles colocam, porque toda ofensa é razoável, toda ofensa tem uma razão de ser. Todo mundo que está ofendido, ele acha fundamentos sólidos no entorno da sua vida para justificar o fato de estar ofendido. E quem faz assim está muito longe de sair da situação vil que ele está vivendo. Primeiro passo para você sair dessa situação é admitir que o problema não está em Penina. Veja que aquela disse: sabe Penina, como é que eu não vou chorar? Sabe a Penina, sabe meu marido, sabe isso. Não, eu sou uma mulher atribulada de espírito. É difícil admitir isso, tá? É bem difícil admitir isso. Sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Esse aspecto de amargura é por causa da tribulação do meu espírito. Aí ela disse: mas, porém, eu tenho esse segredo lindo: derramado a minha alma diante do Senhor. Amém? Pode vir, eu já estou terminando. Eu tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Ele diz: por favor, sacerdote, não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados. Esses cuidados aqui significa pela multidão da minha ansiedade. Cuidados aqui, Marisa, é ansiedade. São os dois maiores problemas que a gente tem vivenciado hoje: ansiedade e depressão. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado.
Tem gente que se perturba muito com o que se passou, se deprime. Tem muita gente que se angustia muito com o dia da manhã, vive ansioso. Aleluia. Nem vinho nem bebida forte, mas tenho derramado perante o Senhor. Não tenhas a tua saída por filho de Belial, porque na multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, eu tenho falado com Deus até agora. Então respondeu Eli: eu acho que essa deve ser a nossa palavra. A Bíblia diz que Eli então ficou mal, estendeu as mãos, pôs a mão naquela mulher e disse: vai em paz, e que o Senhor conceda a petição que tu pediste. Isso é interessante, porque Eli sabia que o ponto final da angústia daquela mulher seria Deus dar a ela aquilo que ela estava pedindo. Eu não estou aqui para dizer para você: Deus vai te dar graça, tá, irmão? Para você continuar sofrendo. Não. Hoje eu não vim com essa mensagem. A minha mensagem hoje é: sabe como é que Deus vai resolver esse problema de angústia? Deus vai te dar o filho que você está pedindo. Aleluia. Deus vai te dar aquela bênção que você está pedindo. Amém? Salomão disse que a esperança demorada, a esperança demorada enfraquece o coração. Tem gente que diz: eu não aguento mais. Claro que você não aguenta mais. É bíblico. A esperança demorada enfraquece o coração. Mas aí no próximo versículo diz: mas o desejo chegado é a árvore de vida. O que é que deixaria Adão e Eva felizes no Éden? Que eles se abstivessem de comer da árvore da destruição. E Deus disse: vocês terão que comer a árvore da vida. Eles deixaram de comer a árvore da vida para comer a árvore da destruição. Nessa manhã o Senhor está nos chamando para trocarmos de árvore. Deus vai colocar frutos diante de você. Desejo chegado é árvore de vida. Vai lá, Deus te concede a petição que tu pediste. No planograma de Deus, Deus estava esperando em Israel um juiz que de fato fosse extraordinário. Deus estava precisando de um sacerdote que de fato fosse extraordinário. E Deus estava precisando de um profeta que realmente tivesse credibilidade. Aí Deus mandou um menino. E esse menino foi tão extraordinário que ele foi, filha, o maior profeta de Israel daquela época. Samuelzinho foi um profeta tão extraordinário que, ainda adolescente para jovem, a Bíblia diz que ele, todo Israel, desde Dan até Berseba, o comentário era um só: pequeno Samuel está confirmado como profeta do Senhor. Profeta do Senhor, profeta do Senhor. Todo mundo conhecia. Lembra quando Saul foi procurar as jumentas? O servo de Saul disse assim: vamos entrar nessa cidade, por quê? É a cidade do homem de Deus, e tudo que ele fala acontece. Deus precisava de um profeta de credibilidade. Olha para o planograma de Deus. Pastor, por que Deus vai resolver o meu problema? Só porque eu tenho olhos verdes? Não, porque na solução do teu problema Deus tem algo extraordinário chegando para abençoar outros. Deus precisava de um profeta de credibilidade, viria daquele relacionamento. Deus precisava de um juiz de verdade, viria. Samuel viria, ele seria um juiz extraordinário. E Deus precisava de um sacerdote crente, e viria o sacerdote crente. Amém, amados? Deus tem um plano com essa bênção que Ele vai te dar. Deus tem um plano extraordinário com essa bênção que Ele vai te dar. Essa semana Deus me levou a uma proximidade com Deus que eu não vivi, sei lá, seguramente nos últimos 4, 5 anos. O Senhor me fez me dobrar diante do Senhor essa semana. E até ontem eu não sabia nem por que era. Deus ministrou meu coração. Quero orar para você. O filho que não vinha, virá. A bênção que você achava que não viria, virá. Será uma manhã de desejos chegados. Desejos chegados.
que por sua vez serão, por causa dos desejos chegados, árvore de vida. Deus escolheu aquele profeta para ser seu quando ele estava no ventre de sua mãe. Sabe qual é o desejo de Deus para ele? Queria ser sacerdote. Alguém poderia ter dito: Senhor, então pega uma mulher da tribo de Levi, da casa de Arão. Ele disse: não, vai ser uma galera da tribo de Efraim. Vou dar o meu jeito e ele vai ser sacerdote. E pelo menos que eu conheça, foi o primeiro sacerdote fora da casa de Arão que eu conheço, e foi extraordinário. Ele foi tão extraordinário que por onde ele passava, as pessoas diziam: Samuel, a nação dizia: Samuel, ore por nós, porque enquanto as suas mãos estiverem estendidas pedindo a Deus pela nossa vida, Israel será abençoado. Agora veja, Deus precisava fazer nascer para que uma nação fosse abençoada. Deus tem planos com essa tua vitória. Pastor, não é um filho que eu quero, pastor, já tenho um bocado de filho, não é filho, não tem nem idade para ter filho. Você entendeu? É o desejo chegado. Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Eu preguei 20% do meu sermão e saí do começo. Tudo bem. Tudo bem. Sem problemas. Contanto que você saia daqui entendendo que Deus tem uma bênção para mudar o teu humor, para mudar o teu semblante. Deus vai dar a você uma alegria indizível, uma alegria que mesmo onde eu citei isso, numa das casas que eu fui em 2 casas ontem, onde eu citei isso em uma das casas, eu citei as palavras de Jó. Gente, isso é tremendo. O que Jó falou mexe muito comigo. Jó falou assim: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ou seja, Jó disse assim: independente de todas as circunstâncias, eu hei de confiar no Senhor. Deus está te dizendo nesta manhã que os ventos que sopram na sua embarcação, que te deixam apavoradíssimos, assim diz o Senhor, ventos até maiores poderão assoprar, e você vai estar dormindo nesse barco para a glória do nome do Senhor. Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus quer trazer tranquilidade ao seu relacionamento. Deus quer tirar você desse relacionamento cheio de turbulências espirituais. Por quê, pastor? Porque você é filho de Deus. Filhos de Deus não são medidos pela mesma régua que outros são medidos. Você é filho de Deus, e porque você é filho, você tem um pai que fará de tudo para dar uma vida de estabilidade para você. Diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida nessa manhã. É uma manhã de bênção, de respostas. Gostaria de pedir para o Stênio e para o Carlos afastarem essa mesa da ceia ali, porque eu quero ir devagarinho. E cuidado na hora de colocar, porque quando levanta a mesa, não pode. Os pés às vezes soltam. Assustei eles. É sério, são pés de plástico. Vamos, Jesus, dê estabilidade para o Carlos. Em nome de Jesus. Sobe! Tá bom, isso, valeu. Amém? Quero orar por você que precisa de um milagre de Deus. Vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Não olha para o lado, não. Quem vai primeiro? Vem você, primeiro. Vem aqui em nome de Jesus. Ore calamaçoia. Vem aqui. Ajunte-se aqui. Não tem problema nenhum. Ajunte-se aqui. Ajuntem-se aqui. Eremaçoia. Amém. Glória a Deus. Versículo 9, para orar por vocês. Então Ana se levantou.
e disse: livrai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu pediste. Deus de Israel te conceda a petição que tu pediste. Olha o que Ana diz, que é o que você vai dizer nessa manhã: que eu ache graça aos teus olhos, ó Deus. Que eu ache graça aos teus olhos, ó Deus. Que eu ache graça aos teus olhos, ó Deus. A palavra foi tão poderosa que o texto sagrado diz: e assim Ana se levantou e foi-se no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu gosto da definição da palavra fé, mas eu gosto da definição que aprendi esses dias, pastor Marcos, a definição da palavra esperança. O que é esperança? O que é esperança? Esperança é a capacidade que Deus nos dá de antecipar os sentimentos felizes, ainda que aquilo que Ele nos deu não tenha chegado diante de nós. Eu adorei essa definição. O que é a esperança? A esperança é a capacidade que Deus nos dá de antecipar a felicidade. Ou seja, eu estou pedindo, sei lá, um carro. Não estou pedindo um carro. Quando eu for falar com Deus, pedirei coisas melhores. Eu estou pedindo um carro do Senhor. Aí o carro ainda virá, digamos assim, daqui a 3 meses. Mas eu tenho, pela esperança, a permissão de começar a me sentir feliz como se estivesse naquele carro antes que o carro tenha chegado. Nessa manhã, a esperança de Deus invadirá os vossos corações e darão a vocês uma sensação extraordinária de que a bênção de Deus já está a caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos fazer isso juntos? Ministério do Louvor e eu. Coloca a mão no seu coração. Quem está aí atrás também faça isso. Coloca a mão no seu coração. Começa a orar, começa a orar.
e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Então Eucana se deitou com Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aplauda o nome do Senhor. Deus se lembrou de você. Amém. Volte ao seu lugar. Deus abençoe. Deus abençoe. Aqui, ó. Eu tenho 4 minutos para fazer a ceia. Vai ser o recorde mundial de Santa Ceia rápida. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Está aberto aqui em cima, meu pastor. Vem aqui ler para mim. Está aqui em cima. Amém? Sente um pouquinho. Ministério Novo, fica aqui. Fica aqui mesmo, que seja louvado. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 23. Graça e paz, amados. Um minutinho. Irmãos, há uma unção de cura nesta ceia. Deus me mostrou uma pessoa que está com o estômago. Parece que é o estômago, que dá enjoo. Mas é uma coisa ligada ao coração que mexe com o estômago. Jesus está curando isso. Eu não vou apontar, mas você vai saber o que está acontecendo. É uma coisa lá dentro. Vem um negócio que parece que você vai vomitar, mas não. Está ligado ao seu sistema de sanguíneo, de coração. Mas Jesus está curando você hoje. E Deus me fala que tem outras coisas acontecendo. Esta ceia é uma ceia muito especial, muito poderosa. Amém? Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, que beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for convosco. Amém? Posso falar só um tiquinho? Irmãos, uma coisa que mexe muito com esse texto é que Paulo diz: eu recebi do Senhor. O apóstolo Paulo, fisicamente, ele nunca esteve na ceia, não é? Ele nunca participou da ceia. Eu acho que isso me chama muito com ele. Ele falou: eu sou apóstolo, mas eu não estive lá. Eu tenho a impressão que Jesus chamou ele um dia e falou: Paulo, senta aí. Você vai ter uma ceia comigo agora. E é por isso que ele diz: porque eu não recebi de Pedro, eu não recebi de João, eu não recebi informação dos outros apóstolos que estiveram na ceia, eu recebi do Senhor. Esta ceia, você, Jesus, o tempo passou,
Você não participou da primeira, mas aqui você participa junto com ele. Ele anda com você aqui, ele serve a você. E você participa da ceia junto com Jesus. Nós vamos orar aqui pelo pão. Ainda sentados mesmo. A Bíblia diz que Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Há uma briga teológica bobalhada por aí sobre transubstanciação e outras coisas. Paulo diz que recebeu do Senhor. E nas palavras de Paulo diz que Jesus levantou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo. Isso não representa, isso não apenas lembra, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso todas as vezes que bebermos em memória de mim. Amém? Há um fluxo mesmo aqui de curas. Amém? Eu nem quero orar por outras pessoas para terminar aqui. Mas esse pão e esse cálice que nós vamos participar nesta manhã, o Senhor vai em nome de Jesus. Se você ainda não foi tocado, não foi curado, o Senhor pode fazer isso nesse momento, no momento da participação do corpo e do sangue de Jesus. Amém? O texto sagrado diz, segura o microfone para mim aqui. O texto sagrado diz que ele, tendo dado graças, partiu e disse: Pai, nós te agradecemos por esse pão, te agradecemos por esse momento de comunhão, te agradecemos por esse momento de revelação. Ó Deus, o Senhor preparou hoje uma espécie de um culto bálsamo para a vida de muitas pessoas aqui nessa manhã. Eu sei que as duas primeiras mensagens sobre identidade, ela feriu, ela machucou muito o nosso coração. Mas o Senhor separou hoje como um bálsamo, chamando-nos para um desejo chegado, para a árvore de vida, para tempo de bênção de Deus para a nossa vida, e nós queremos te louvar por isso. Senhor, coincidentemente termina, Senhor, a nossa série também com a Santa Ceia do Senhor, e nós queremos, em nome de Jesus Cristo, participar dela com alegria no coração, com gozo na alma, sabendo que o Senhor separou algo muito especial para ofertar aos seus filhos nessa manhã. Eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus, e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Aplauda o Senhor. Olha, enquanto eles estiverem cantando, nós vamos fazer algo diferente hoje aqui. Amém? Todas as pessoas que aceitaram Jesus, estão batizadas nas águas. A gente já conversou sobre isso aqui em outras ceias. Não que seja pecado que você tome, mesmo não estando batizado nas águas. Mas se você foi batizado em águas, esse é o pressuposto que a gente... essa é a condição mínima que a gente pede para que você... Se você ainda não foi batizado em águas, espere um pouquinho. Vai ter os batismos, você vai participar. Amém? Não que seja pecado se você participar. Só porque a gente gostaria que você participasse, depois de ter feito toda a sua entrega total ao Senhor, que é crer e ser batizado. Amém? Hoje nós vamos fazer diferente. Então você vai se levantar. Começa com esses irmãos aqui, depois vem vocês, ok? Levantem, enquanto o louvor canta, vocês vão vir aqui pegar o pão e o cálice. Eu passei 2 dias de cama, literalmente. Eu ia na Conde Sarzedas, mas eu falei: eu estou mal. A Yara chegou de viagem e ainda foi trabalhar, foi do aeroporto direto para a viagem. E o aeroporto direto trouxe o trabalho dela. E o Carlos, falei: bom, o Carlos vai comprar lá na Conde Sarzedas as nossas coisas da ceia. O Carlos também ficou doente. E o Carlos hoje está... eu estou 30%, o Carlos está 15%. Mas glória a Deus que Deus nos trouxe para estar aqui. E eu agora, depois da pregação, já estou uns 90%. Depois do café estarei 100%. Amém? Então vocês vão se levantar e vir aqui pegar os 2 elementos, o pão e o cálice do Senhor. Amém? Cante, querido Ministério de Louvor. Depois a gente leva para vocês. Pode ficar aí.
cruz, seu sangue derramou o peso do pecado, Ele levou. Beba a cura do Senhor.
visitantes, principalmente os primeiros que não saem sem um abraço nosso, amém? Vamos fazer isso? Isso, se prepare para os nossos abraços. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam, aplauda ao Senhor o melhor que você puder. Um abraço, meu irmão, para o seu lado. Tem mais café, pessoal. Vai em paz, boa semana. Tá participando da ceia, ela participou comigo. Até orou e tudo, só faltou rodar de ceia. Ela participou comigo. Rapaz, eu veio também. Da nossa, né? Eu fui para São Paulo,